Graça e paz, pessoal. Louvado seja o Senhor pela oportunidade de estar aqui mais um dia, deixando registrado mais uma palavra, creio eu, que tem muito prodígio e que seja rica e edificante na vida de todos que ouvirem até o final. É uma palavra maravilhosa. Toda palavra que é dada pelo discernimento do Espírito é maravilhoso porque edifica, né? Então, que a paz do Senhor esteja com todos vocês e que, em nome de Yeshua, essa palavra encontre morada, seja ministrada pelo Espírito, amém? Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de algo que é muito necessário, se faz necessário, que é o ser novo, a nova criação, né? Através do, como disse Yeshua, após nascer de novo, a necessidade de nascer de novo, a necessidade de viver o novo. Se vocês der um giro aí, vocês vão ouvir muitas palavras voltadas ao desejo, né? Desejo das pessoas de querer conseguir algo, querer ver algo acontecer em suas vidas. Aí tem muitas palavras de o novo de Deus, o novo de Deus. Temos que ter cuidado com esse novo, entre aspas, de Deus. Porque o novo, o renovo, a vida nova, a nova criação, exige uma conduta, exige uma direção. Esse é o verdadeiro sentido do novo. Então isso vai ficar bastante explorado aqui. Vou tentar colocar algumas passagens, não dá para pôr tudo. Porque quando se fala da criação propriamente do ser humano, e ainda mais dessa transformação, dessa edificação, com a santificação da vida pelo Espírito, pela fé no Filho, então aí a gente entende que esse novo tem um segmento, tem um modo certo, né, de se adequar, de se encaixar nesse novo, diante do olhar do Pai, né? Então eu vou ler aqui 2 Coríntios, capítulo 5, versos 17, que diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E o 18 diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. É uma palavra poderosa, por si só ela já expressa uma profundeza, né? Reconciliação, a necessidade dessa reconciliação. É claro que, embora aqui está escrito, né, reconciliar o mundo, outras palavras vão desmistificar essa questão, porque existem outras e a palavra não se contradiz, que quem ama o mundo não ama ao Senhor, não podemos amar o Senhor e o mundo, né? E essa necessidade de uma nova criação em Cristo, no Salvador. Nele somos reconciliados através da fé, através da santificação, pelo ouvir a palavra que nos dá a orientação desse novo tempo, dessa nova vida, desse encaixar nessa nova criação. Então, como a Bíblia não se contradiz, né, não é todos, né? Yeshua, a própria palavra diz que Yeshua ele veio
para reconciliar, né? Então a reconciliação, ela não é para todos, porque nem todos crerão, nem todos creem, nem todos creram nessa reconciliação no Filho. Então existe a questão da autojustificação própria, existem muitos outros caminhos que distanciam, né, dessa reconciliação. Então não é o mundo inteiro, mas pessoas que, segundo a fé, segundo a instrução da palavra, se tornam uma nova criação em Yeshua, no Cristo, né? E essa reconciliação é o Pai que faz. Então aqui, em 2 Coríntios, capítulo 5, e versos 17, fica bem claro que é nova criação. As coisas antigas já passaram, ou seja, eis que tudo se fez novo, né? Eis que faço novas todas as coisas, assim está escrito. Eis que faço novas todas as coisas, lá em Apocalipse. Isso se trata da questão mundial, do mundo, do todo, né? Incluindo toda a criação. Mas aqui está falando, especificando a respeito do ser humano, da pessoa, né? Vou ler novamente. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Que coisas? Que coisas antigas, né? Biblicamente a gente vai entender do processo do Senhor, como já foi explorado aqui em alguns outros vídeos anteriores, estão registrados no canal, vocês podem procurar. A forma como o Senhor direcionou o povo de Israel para um caminho de vida que tivesse uma obediência, como diz lá em Deuteronômio 28, Levítico 24, essa instrução que o povo de Israel tinha, cujo objetivo era encaminhá-los na terra, e também existia a exortação, os conselhos, os ensinamentos, para que isso fosse de geração a geração, que não se perdesse, né, e vivesse totalmente ao seu bel prazer. Graças ao Criador, existe um remanescente, existe as pessoas que têm fé, não podemos desfazer da fé. Eu não desfaço da fé de ninguém. Quem sou eu, né, para desfazer da fé de alguém? O intuito aqui é levar as pessoas a entender a fé verdadeira que leva à vida eterna. Cada um escolhe sua fé. Tem pessoas que relutam, né? A fé verdadeira está em ouvir a palavra do Senhor. Sem esse hábito, não podemos ter essa fé verdadeira. Já tem um vídeo aí que fala a respeito da fé verdadeira. Então tudo vai voltar à questão da transformação de conduta, de consciência, renovação da mente, para compreender todo o agir do Pai, para fazer parte desse novo. Eis que foi feito novas todas as coisas na vida do cristão, para que, reconciliados em Cristo, em Yeshua, podemos ter vida de comunhão com o Pai. Isso é sério. Eu vou tentar abordar aqui outras palavras para que vocês entendam. Ó, eu vou aqui em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, diz: Ó Senhor, contudo disse a Samuel, não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Aqui foi quando Samuel foi ungir, né, Davi. Até então, Samuel não sabia quem era o escolhido, né? Samuel, um homem, embora conduzido pelo temor ao Pai, ele foi, mas ali estava também
processo diante do homem, né? Embora ele ouvindo o Senhor, mas estava ali um homem cujo aquilo que ele julgava como próprio, né? Para esse cargo, mas nenhum desses dos irmãos de Davi foi escolhido, foi Davi. Então aí já começa um processo, o Espírito vai ministrando, né? Do que é contrário àquilo que o mundo julga ser o correto. Não é o mesmo julgamento que o Senhor faz. Ele vê o coração, as intenções. Isso serve para tudo. Por isso eu estou lendo essa passagem. A passagem rica, como todas as outras. E ela se encaixa para essa interpretação aqui. O mundo hoje vê muito aparência, né? Julga. Isso vai ficar claro aqui, ó. Deixa eu ler aqui. Tiago. Deixa eu procurar aqui. Tiago 2. É um pouquinho, eu vou ler do 1, é necessário, tá, gente? Se vocês quiserem acompanhar. Ó, Tiago 1, do 1 ao 9. É necessário fazer essa leitura, né? Pra vocês verem como que tá alinhado a 1 Samuel. 1 Samuel 16, 7. Olha só. Tiago 2. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor. Mas disserem ao pobre: você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado, onde ponho os meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo? Só um instantinho, pessoal. Verso 5 novamente. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, olha só, gente, ó. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, depois vocês vão entender isso aqui como é sério. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Essa palavra está escrita em Mateus, se não me engano, deixa eu ver. Mateus 22, 37 ao 40, que fala do amor ao Pai e o amor semelhante ao próximo, né? Para cumprir a lei e os profetas é preciso se encaixar nesse amor, né? Peraí. Ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Gente, essa palavra aqui, ela merece muito, mas é muito tempo de meditação. É muito profunda. Muito profundo. Por quê? Porque está falando da vida.
do ser humano. Está falando dos envolvimentos, das parcialidades, né? Dos julgamentos, né? Das precipitações, no meu entendimento, tá, gente? Isso desde um governo até a vida de uma pessoa que busca simplesmente Deus nos templos religiosos, que buscam simplesmente estar fazendo parte de um agrupamento, ou seja, buscar um trabalho, trabalhar, se encaixar, ter uma autoestima, fazer parte. As pessoas, o ser humano é ser humano igual ao outro, mas muito o mundo faz distinção exatamente por causa da aparência. Essa é uma verdade. E aqui fica claro que o Senhor, ele veio pelo pecador, para dar a oportunidade a esse pecador arrependido, nele, pela fé nele, a transformação de conduta, ser salvo, fazer parte desse reino, herdar esse reino. E tudo é tão simples, tudo através da humildade, do amor, do reconhecer quem é e quem é o Todo-Poderoso. Coisa simples, nada muito com muitos rigores como são colocados para que as pessoas sejam salvas. Tem gente que chega até vender pedaço do céu, né? As pessoas, é coisa assim. Tem gente quase fazendo cair fogo do céu, os milagres, né? Para enganar o povo, e sempre tem plateia, infelizmente. Essa é uma verdade. Isso é o que está em exposição, em grande visualização. Por quê? Porque as pessoas procuram. E quando as pessoas se deparam com um evangelho que traz a elas uma nova consciência para fazer parte desse novo, para estar alinhado no corpo de Cristo, como dizem Hebreus, Romanos, para fazer parte desse corpo, fazer parte desse novo, que é o novo, esse é o verdadeiro novo de Deus, né? As pessoas se assustam, as pessoas, elas não... a verdade, ela choca, mas ela liberta. Ou ela afasta de vez ou ela liberta, né? Aí muitos atribuem a Satanás os males de suas vidas. Também tem vídeo aí que eu já falo a respeito disso. Ao invés de reconhecer o próprio diabo em si, para frear a língua que é maliciosa, e começar a ter um espelho 24 horas diante de si para ver o que precisa mudar, ao invés de querer mudar os outros com arrogância, com brutalidade, com grosseria, com falta de humildade e assim por diante. Isso está presente no mundo inteiro. Então você imagina o que um membro desse corpo de Yeshua, com essa mente renovada, você imagina o que uma pessoa dessa, o quanto que essa pessoa tem que ter um equilíbrio para esperar no Pai, esperar a transformação no Pai, esperar porque geralmente não temos voz, porque esse evangelho liberta, traz a responsabilidade para o indivíduo, e não é esse o objetivo, é sempre deixar as pessoas com egos com egos não inflamados, para atribuir a Satanás os males de sua vida e continuar pecando deliberadamente, continuar pecando como se fosse algo muito comum, né? Mas se a palavra está na mente, está no coração, essa pessoa é transformada. Não adianta a gente conhecer o caminho, a verdade, a vida e não se alinhar, né? Não adianta. É preciso estar alinhado. Então essa palavra aqui, por si só, ela já é rica em detalhes, né? Como vocês viram, mas peço que vocês meditem. Porque essa acepção aqui, ela é feita. Basta alguém ter uma aparência boa. É claro que todo mundo tem que cuidar da aparência. Por amor, por autoestima, por amor a si. Mas até a pessoa chegar a tais consciência dessa autoestima, às vezes as pessoas sofrem muito, tem muita dificuldade. Então, não podemos de modo algum tratar com parcialidade, com diferença, com
arrogância aquele que é humilde, né? Porque existe a verdadeira humildade, né? Muitos podem dizer, eu sou humilde. Não, a verdadeira humildade, ela está presente no semblante, na vida do ser humano e nas atitudes. Então, percebam que, como eu falei aqui, ó, no versos 8, se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrado na escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, ou seja, isso aqui é uma lei. E aí, se você for ler aqui, eu faço questão de ler, gente, o correto é ler, o correto é esfolhear, é ler, é ter amor para a palavra do Senhor, colocar a palavra do Senhor sempre à exposição. Olha o que diz aqui Êxodo, capítulo 20, que fala dos mandamentos, né? Capítulo 20. Do versos 1 ao 6, vai falar dos mandamentos voltados do homem para o Criador, como que devemos agir, né? Diante do que representa o culto, a adoração, a questão de atribuir ao Todo-Poderoso, somente a Ele, toda a grandeza, tudo que é maravilhoso, né, a criação dele, atribui a Ele, a adoração a Ele. Então, Êxodo 20, do 1 ao 10, né? Acho que é o 10, deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma lida aqui direito, aqui rapidinho. Ao 11, até o versos 11, vai estar falando, né? De como que deve ser feita essa adoração. Agora, a partir do 12 ao 17, é do trato na questão humana, né? Como que devemos tratar uns aos outros para que, então, nesse ame ao teu próximo, estamos cumprindo a lei e os profetas, como diz em Mateus 22. Mateus 22, 37 ao 40, que diz, honra teu pai e tua mãe, que já foi colocado aqui um vídeo anterior. Esse é um mandamento de promessa, né? De promessa. Depois lá em Provérbios vai falar um pouco mais disso. Ouça a disciplina do seu pai, ouça os ensinamentos da tua mãe, né? Então aqui fala, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. 13, não matarás. 14, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e assim por diante. Tudo voltado do homem para o homem. Ou seja, a própria lei, posso falar pela a lei, né, do nosso país, ela é baseada nesses princípios aqui. Quando foge dos princípios bíblicos, o negócio fica bagunçado, fica complicado. Fica complicado a convivência, desde que um lado esteja de acordo com esses princípios. Fica complicado a convivência no todo, né, em todos os ambientes que você possa imaginar. Fica complicado, mas é um mundo, né? É um mundo. Então devemos falar de acordo para com cada um, sendo o sacrifício vivo na terra, enquanto o tempo que o Senhor nos dá, tendo ciência, os cristãos, de que essa lei poderosíssima, que é o amor ao teu próximo, para que não possamos agir com parcialidade, né? Com diferença, aqueles que são humildes, que são os verdadeiros necessitados. Pode não ser um necessitado de mudar a aparência, de mudar a autoestima de imediato. Muitas das vezes a pessoa só precisa ouvir. Essa pessoa, quando ela absorve ensinamentos poderosos, como a palavra do Senhor, do modo correto, essa pessoa ela tem uma transformação para ainda melhor, não para o pior, né? Para melhor. E pessoas assim iluminadas é que faz com que o mundo não, né? Que o mundo não anda, mas que as coisas andem no mundo, né?
que ainda haja amor, esperança, harmonia, bondade, misericórdia, tantas coisas maravilhosas, né? Que vêm de corações bondosos, né? De pessoas que querem mais ser integrados como membro do corpo de Yeshua e sucessivamente faz com que qualquer ambiente que essa pessoa esteja ou vá seja um ambiente agradável, né? Resumindo, daria para falar muita coisa. Então fica aqui, ó, claro que Êxodo 20, a partir do versos 12, que são os mandamentos voltados do homem para o homem, para que a gente tenha uma vida harmoniosa de um membro que faz parte do corpo de Yeshua, que já está alinhado a essa reconciliação maravilhosa, graças ao Pai, né? Então, se você ler 2 Coríntios 4, deixa eu ver aqui, acho que eu pulei aqui, gente, peraí. Eu pulei aqui. Deixa eu ler aqui de novo. Não, eu li o Tiago, mas o que eu quero ler aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 11, que diz: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Então, a questão do ministério do apóstolo Paulo, se você ler a carta de Coríntios 1º, 2º, como eu já disse, parece é que a verdade ela vem assim com muita força, ela impacta, né? Principalmente quem ainda não está alinhado nesse corpo. Mas são palavras de cura, são palavras que liberta, que traz a atenção, né? Do comportamento do ser humano. Então a consciência é algo muito explorado nas cartas do apóstolo, né? Se você ler Romanos, você vai ver que puxa muito para essa questão da consciência. E aí, como está escrito lá em Romanos 6, que fala da questão do velho homem, que ficou na semelhança da morte, não é no mergulhar. Ali é apenas como é que eu posso colocar aqui? Apenas uma forma de prática, né? Como você está ensinando uma criança, como que ele deve se comportar, porque isso daqui tem que ser assim, desse jeito, para não se machucar. Então, é basicamente assim, quando se faz essas coisas que eram sombras, e a questão do batismo de água, como o próprio João Batista disse, tudo isso já foi dito aqui nos vídeos anteriores. Ali era para que as pessoas tivessem a consciência do pecado, que teria que lavar, mas não é uma coisa superficial, não é questão do exterior, não, é uma coisa profunda, que só depois do Cristo ressuscitado, com a descida do Espírito, é que esses cristãos teriam a possibilidade de serem renovados na mente, para compreender essas palavras poderosíssimas do Filho, que vem sendo dito desde Moisés. Yeshua vem falando desde Moisés, através do agir do Pai, para direcionar o povo de Israel a um caminho de obediência, para que as coisas fossem boas para eles na terra, para que eles fossem
bem conduzidos na terra, fossem bem sucedidos na terra. Porque o povo, uma vez renovado na mente, a pessoa pode ser o mais próspera possível na questão financeira, essa pessoa vai ser sempre uma pessoa humilde. As coisas que ela possui não vai ser, não vai lhe contaminar, né? Ao ponto de deixar de ser humilde, de modo algum. Então, por isso que eu falo para vocês que a palavra do Senhor ela é rica e poderosa e é importante ser ministrado pelo Espírito, porque a ministração pelo Espírito nos possibilita entender tudo e mais ainda, graças ao Criador. Mas a meditação que eu deixo aqui para que vocês façam, a questão da parcialidade, né? Aqui em Tiago 2, que vocês reflitam e analisem se vocês por acaso fizerem parte de um agrupamento, de uma comunidade, eu já fiz, né? Eu já fiz parte, e aí eu percebia uma parcialidade, uma diferença que eu não entendia, e isso me incomodava bastante, né? Porque eu fui com o coração aberto para entender essa coisa e assim como eu acredito que muitas pessoas também, essa coisa de ser crente, essa coisa de cristão, na cabeça de uma pessoa que não é nada, ainda não foi instruída, né, pelo Espírito. O que é essa coisa de aceitar Jesus? Eu já coloquei um vídeo aqui, um vídeo maravilhoso. E hoje eu compreendo tudo isso. Então, tem muitas pessoas que vão a tais agrupamentos, comunidades, com essa intenção de buscar Deus, buscar Cristo, buscar entender esse livro que é o livro mais lido do mundo, que muitas das vezes as pessoas folheiam, leem e não entendem, porque realmente a letra, como diz, a letra mata, no sentido que as pessoas não compreendem a letra, não tem uma interpretação correta da letra, né? Porque não estão vivificados no Espírito. Então é um processo muito lento, mas quando a pessoa chega, alguém e ouve, puxa vida, a pessoa está falando com uma riqueza de conhecimento, porque é pelo Espírito, essa pessoa sabe o que está falando. A pessoa não cobra, não exige, não fica com parcialidade, isso e aquilo, então as pessoas passam a ter desejo de ler, meditar na palavra do Senhor, que é maravilhosa. E tudo que eu posso resumidamente dizer é que a palavra do Pai é tudo. Tudo que precisamos para uma vida edificada, para fazer parte dessa reconciliação, né? Embora ela já foi feita, mas precisamos fazer parte, alinhar nesse corpo de Yeshua, que uma vez alinhado para sempre, uma vez salvo para sempre, somos abençoados em Cristo, Yeshua. Todas essas palavras passam a fazer sentido. Passamos a compreender o mundo, o que é danoso, o que prejudica, o que não convém, o que só tarda. E chegar a esse amadurecimento